Por gentileza, pare agora o que você está fazendo e ouça-me com atenção. Isso vai mudar toda a sua forma de comunicação. O que vou te mostrar nos próximos minutos irá mudar completamente a forma como as pessoas encaram você. Elas passarão a te respeitar, você terá uma presença marcante e suas palavras se tornarão inesquecíveis. Então, como fazer? Qualquer pessoa te ouvir, te respeitar e lembrar de você? Tudo isso começa com uma verdade que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer de forma direta. Não é o que você fala que define o seu valor, mas sim como as pessoas se sentem quando você termina de falar. E se isso te incomoda, é porque lá no fundo você já percebeu que isso acontece. Você já esteve em uma conversa onde tinha algo importante para dizer, mas ninguém realmente te ouviu? Já saiu de uma reunião com a sensação de que poderia ter feito melhor, mas travou? Já viu alguém com menos conhecimento, menos preparo, menos experiência, sendo mais respeitado do que você? E isso não é coincidência. Existe um código invisível acontecendo em toda interação humana. Um jogo silencioso que define quem lidera e quem apenas participa. E o mais perigoso, a maioria das pessoas nem sabe que esse jogo existe. Enquanto você acha que está apenas conversando, o outro já decidiu se vai te respeitar, te ignorar ou te esquecer. Em segundos, sem aviso, sem segunda chance. E hoje você vai entender exatamente como virar esse jogo. Mas antes eu preciso que você faça uma coisa simples. Preste atenção total, porque o que você vai aprender aqui não é apenas motivação, é poder aplicado em ação. É o tipo de conhecimento que muda a forma como o mundo reage a você. E quando isso muda, tudo muda. Agora pensa comigo. Por que algumas pessoas entram em uma sala e automaticamente chamam atenção, mesmo sem falar nada, e outras precisam se esforçar para serem notadas e ainda assim passam despercebidas? Não é sorte, não é aparência, não é dinheiro, é presença. Presença não é algo místico, é uma habilidade que deve ser treinada. E começa antes mesmo da primeira palavra sair da sua boca. Seu corpo fala, seu olhar fala, sua energia fala, e tudo isso acontece antes da sua voz entrar em cena. Existe um estudo que mostra que em poucos segundos o cérebro humano já decide se confia em alguém ou não. Não é justo, mas é real. E se você não entende isso, você joga o jogo em desvantagem sem nem perceber. Mas aqui vai a primeira dica impactante. A maioria das pessoas acredita que para ser ouvida precisa falar mais. Errado. Pessoas realmente influentes falam menos e, quando falam, todos param. Isso não acontece por acaso. Existe uma estrutura por trás disso, e você vai começar a usar agora. A primeira coisa que você precisa dominar é o silêncio estratégico. Sim, o silêncio. Porque quem não suporta o silêncio nunca vai controlar uma conversa. Quando você fala sem parar, você perde autoridade. Quando você pausa, você cria tensão. E a tensão prende a atenção. Testa isso. Na sua próxima conversa, no meio de uma frase importante, pare por 2 segundos. Só isso. Você vai perceber algo curioso. A outra pessoa vai inclinar levemente a atenção, porque o cérebro odeia lacunas. Ele quer completar. E nesse momento, você tem o controle. Mas não para por aí, porque controlar a atenção é só o começo. O próximo passo é controlar a percepção. E aqui está um erro que destrói a imagem de muita gente sem que elas percebam. Falar tentando parecer inteligente. Talvez você já tenha feito isso. Usar palavras difíceis, termos técnicos, frases elaboradas, achando que isso vai impressionar. Mas acontece o contrário. Confunde, afasta, cansa, e quando alguém precisa fazer esforço para te entender, ela desiste. Pessoas não respeitam o complicado, respeitam o claro. Clareza é poder. Quem simplifica, lidera. Quem complica, perde. E isso muda completamente o jogo. Porque a partir de agora, antes de falar qualquer coisa, você vai se perguntar: isso está simples o suficiente para ser entendido sem esforço? Se não estiver, simplifique. Porque quem entende, confia. E quem confia, segue.
Agora presta atenção nisso porque aqui começa a virada real. Ser ouvido é importante, mas ser lembrado é algo raro. E é isso que separa pessoas comuns de pessoas influentes, e existe um fator que define isso com precisão: emoção. Informação passa, emoção fica. Você pode dar o melhor argumento do mundo, cheio de lógica, mas se não gerar emoção, ele evapora. Já uma história simples, carregada de sentimento, fica gravada. É por isso que grandes comunicadores contam histórias. Não é estilo, é estratégia. O cérebro humano não foi feito para lembrar dados, foi feito para lembrar experiências. Então, sempre que quiser ser lembrado, não entregue apenas informação, entregue sensação. Faça a pessoa se ver dentro do que você está dizendo. Faça ela sentir, porque quando ela sente, ela não esquece. Agora eu vou te contar algo que pode te incomodar, mas vai te libertar. Ninguém está tão interessado no que você sabe quanto você imagina. As pessoas estão interessadas em como você faz elas se sentirem, e isso muda tudo. Porque a partir daqui sua comunicação deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o outro. E quando você entende isso, você começa a falar de um jeito que conecta. Você começa a usar exemplos que fazem sentido para quem está ouvindo. Você começa a adaptar sua mensagem. E isso é o que cria influência real. Porque influência não é impor, é alinhar. Agora deixa eu te mostrar o ponto onde a maioria falha. Pressão. Tudo funciona bem quando está fácil. Mas quando a conversa é importante, quando tem algo em jogo, quando você precisa se posicionar, é aí que a maioria trava. A voz falha, o raciocínio some, o nervosismo assume. E nesse momento, não é o seu conhecimento que decide o resultado, é o seu estado emocional. Quem controla o estado, controla a comunicação. E quem controla a comunicação, controla o resultado. Existe uma técnica simples que muda completamente isso. Respiração. Parece básico demais, mas é poderoso. Porque sua respiração controla seu sistema nervoso, e seu sistema nervoso controla sua presença. Antes de qualquer conversa importante, respira fundo, segura, solta devagar. Isso desacelera o corpo, e quando o corpo desacelera, a mente acompanha. E quando a mente está calma, sua fala ganha força. Agora chegamos em um ponto crítico: respeito. Porque ser ouvido sem ser respeitado não vale nada. E respeito não vem do que você diz. Vem da forma como você se posiciona. Pessoas respeitam quem transmite segurança. E segurança não é ausência de medo. É controle apesar do medo. Você não precisa eliminar o nervosismo. Você precisa não se submeter a ele. E isso se constrói com repetição. Pequenas vitórias, pequenas exposições. Cada vez que você se posiciona mesmo desconfortável, sua mente aprende que você está no comando, e isso vai se acumulando até se tornar natural. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui muda tudo. Existe um momento em toda conversa onde você pode ganhar ou perder completamente a percepção do outro. Este momento é o início. Os primeiros segundos são decisivos. E a maioria desperdiça esse momento com frases fracas, genéricas, sem impacto. Enquanto isso, pessoas influentes começam com intenção, começam com algo que prende, algo que desperta curiosidade, algo que faz o outro querer continuar ouvindo. Porque quem domina o início, domina a conversa inteira. Então nunca mais comece uma fala sem propósito. Comece forte, comece claro. Comece direto. E agora chegamos no ponto mais poderoso de todos. O que faz alguém ser lembrado mesmo depois de sair da sala? O resíduo emocional. O que fica depois que você vai embora? É isso que define sua influência. Você pode esquecer palavras, mas não esquece como alguém te fez sentir. Então a pergunta que você precisa começar a fazer não é: falei bem? Mas sim: como a pessoa se sentiu depois de me ouvir? Mais confiante? Mais motivada? Mais segura? Ou confusa, pressionada, indiferente? Porque isso define se ela vai querer te ouvir de novo
ou evitar você? E aqui está o fechamento que conecta tudo. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ser o melhor comunicador do mundo. Precisa ser intencional. Precisa treinar. Precisa ajustar. Porque isso aqui é habilidade. E habilidade se desenvolve. E quando você desenvolve isso, você começa a perceber mudanças rápidas. Pessoas te escutando mais. Interações fluindo melhor. Respeito surgindo naturalmente. E o mais interessante, oportunidades aparecendo. Porque o mundo responde diferente a quem sabe se comunicar. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Depois de tudo isso, você vai continuar falando do mesmo jeito? Ou vai começar a usar isso a seu favor? Porque conhecimento sem ação não muda nada. E você não chegou até aqui por acaso. Então faz o seguinte: se isso fez sentido para você, deixa o like. Isso mostra que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar só teoria, vai encontrar transformação prática. E comenta uma palavra aqui embaixo, presença. Porque quando você escreve, você assume um compromisso, e quem assume compromisso, evolui. Agora é com você. A partir do momento que esse vídeo termina, o jogo muda. E a pergunta é: você vai continuar sendo ignorado ou vai se tornar impossível de ignorar?